Fala pessoal, o professor Marcos Cruz aqui com vocês em mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o que é uma placa de protoboard, como usá-la, o que é que significa cada furo dela, qual a importância, como utilizar um multímetro, cada escala dela eu vou falar minuciosamente, como fazer a medição da resistência elétrica, lembrando do macete do código de cores. E é isso aí pessoal, o vídeo está recheado de dicas e uma pitadinha de calculadora científica. Vamos que vamos! Pessoal, vamos iniciar a nossa aula. Vou mostrar a vocês aqui o que é um protoboard. Algumas pessoas chamam uma protoboard, mas esse termo vem do inglês, então fique à vontade para chamar no masculino ou no feminino, não importa. O que importa é que protoboard significa que nós temos aqui em mãos um equipamento que vai nos servir para fazer simulação de circuito e até mesmo alguns circuitos pequenos. Esse protoboard que eu estou mostrando a vocês, ele tem um tamanho bem reduzido, mas há outros que têm uma maior quantidade de furos. Então vamos iniciar. Eu vou mostrar a vocês aqui o seguinte. Aqui no protoboard nós vamos ter essa linha, que está indicando aqui um potencial positivo e um potencial negativo. O que é que significa isso? O protoboard em si, ele não tem uma fonte de alimentação. Mas normalmente quando a gente vai fazer uma conexão a protoboard, para poder fazer a conexão do circuito usando esses pontinhos aqui do protoboard, nós vamos geralmente alimentar através daqui. Como assim? Internamente, se você abrir um protoboard e olhar por trás, eu não vou fazer isso para não danificar esse equipamento, mas por trás você vai ver que ele tem um negócio chamado um barramento, que é um barramento, é como se fosse um fio. Então, aqui na vertical para as extremidades, ele vai ter o seguinte, onde tem esse mais com o tracinho vermelho, vai ser um único fio que vai pegar daqui até aqui. Então esse ponto é o mesmo desse, é o mesmo desse, até o último ponto. Então qualquer coisa que eu ligar nesse primeiro ponto, também vai estar conectada a esse ponto. Esse ponto aqui, por sua vez, é separado eletricamente desse outro ponto aqui. Dessa outra lateral aqui, onde a gente tem o positivo, o vermelho. Certo? Mas eu poderia puxar um fiozinho daqui para cá e alimentar, ter a mesma alimentação, se eu puxasse um fiozinho de qualquer orifício daqui para esse mais, eu teria que esse ponto seria o mesmo desse, então toda essa vertical aqui seria eletricamente a mesma coisa. A mesma coisa que eu acabei de dizer para vocês serve para o menos, então aqui de baixo a gente tem um fio que vem daqui até aqui, então se eu ligar qualquer um aqui, é como se eu estivesse ligando a um mesmo fio, então é como se fosse uma barrinha que eu vou estar conectando em diferentes seções, certo? Aqui, se vocês perceberem, a gente vai ter uma numeração e umas letras, certo? Ó, nós temos aqui ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I. E descendo, nós vamos ter uma numeração. Então esse aqui vai de A até J, de 1 até 30. Isso aqui serve para a gente entender uma coisa. Primeiramente que eu posso referenciar qualquer um dos orifícios e aí fica mais fácil eu peguei um circuito, montei e passar para uma outra pessoa e dizer, ó, você vai ligar esse terminal do resistor aqui no 15A, o outro terminal no 25B e por aí vai. Então, é uma forma de você ter aí uma referência, como se fosse um X e um Y, você dizendo quem é a coordenada X, quem é a coordenada Y. Nesse caso aqui, nós vamos ter as coordenadas dadas por letras e números. Então, como é que vai ficar isso? Aqui, como eu falei a vocês, nas extremidades nós temos que o contato é o mesmo na vertical. No meio, na parte do meio aqui, nós vamos ter que o contato é o mesmo na horizontal. Então, como se nós tivéssemos pequenos fiozinhos aqui na horizontal separados. Então, é como se eu tivesse 30 pequenos trechozinhos de fio que vão daqui até aqui. Então, esse ponto 1A é o mesmo ponto do 1B, do 1C, do 1D e 1E. Mas, ele é separado eletricamente, se você ver, tem um espaçozinho aqui no meio. Eletricamente, esse lado aqui é separado desse outro lado aqui. Então, nós vamos ter mais uma forma de ligação, ou seja, mais possibilidade de ligação. A gente vai ter o 1F, aí sim, o 1F é o mesmo do 1G, 1H, 1I e 1J. Mas o 2F já é diferente do 1F. Então, cada linha nós vamos ter aqui uma conexão diferente e essa conexão ela é seccionada, ou seja, ela é cortada ao meio por esse tracinho aqui. Então a gente vai ter uma certa quantidade de furos aqui, que na horizontal significa a mesma coisa, ou seja, a gente tem 30 possibilidades de ligação aqui, vezes 5, 150, e mais 150 aqui, que dá 300 furos
nessa parte aqui pra gente, fora os furos da lateral. Então a gente tem muitas possibilidades de fazer conexões através da placa de protoboard. Então, o que é que a gente vai ver? Eu vou mostrar a vocês como é que a gente vai fazer o esqueminha do código de cores, que nós vimos na aula passada, e como fazer a medição da resistência. Para fazer a medição da resistência, a gente vai usar um equipamento chamado multímetro. Bem, eu havia mostrado apenas esse modelo aqui de protoboard, mas nós também temos outros modelos, né? Nós temos modelos, como eu falei, que possuem mais furos, certo? Então a gente vai ter aqui esse modelo. Eles vão ser a mesma lógica do que eu mostrei a vocês aqui. Eles vão ter letras e números. Letras indicando aqui nesse sentido e números indicando assim. Os números vão dizer quem eletricamente é separado e os números e as letras vão dizer quem é igual, né, na ligação. Bem, pessoal, antes de fazer as medições das resistências, nós temos que entender qual é o equipamento que faz essa medição, certo? E então a gente vai poder fazer de fato a medição. Eu trouxe aqui para vocês dois equipamentos. Esse equipamento, tanto esse quanto esse, são chamados de multímetros. Por que que ele é multímetro? Porque ele realiza multimedições. Antigamente existia um equipamento para cada tipo de medição. Agora a gente tem um equipamento só que faz várias medições, ou seja, mede várias grandezas. Porque fica mais prático de você andar com um equipamento só que você consiga fazer mais operações do que andar com um ohmímetro, voltímetro, amperímetro, cada equipamento separadamente. Então eu vou mostrar para vocês, tem dois modelos aqui, um modelo que é um pouquinho mais completo e um modelo que é o mais barato. Esse modelo aqui você encontra aí na faixa de uns 15 a 30 reais, esse modelo. E esse aqui já é um pouquinho 80, 120, você vai encontrar ele nessa faixa aí. Não é também muito caro. Ambos são modelos baratos, não são assim, modelos muito profissionais, mas que do ponto de vista acadêmico e até para fazer pequenos trabalhos, eles já funcionam de forma bem adequada. Então eu vou mostrar aqui quais são os botões, os principais botões. A gente vai ter, como eu falei, pequenas diferenças, então eu vou mostrar. Esse aqui é o mais comum, vou mostrar de início nele e depois eu vou para o outro, certo? Então a gente vai ter aqui o multímetro. Esse aqui está um pouquinho amassado, mas eu acredito que dê para ler. A gente vai ter aqui, se você conhecer quem são as grandezas elétricas, você vai saber o que é que cada um vai medir. Por quê? Ele vai mostrar a medição através da sua unidade, da grandeza. Então, se eu quero medir tensão, eu sei que tensão é dada em volts. Então eu sei que tem um V no final. E aí eu até mostrei uma das aulas anteriores que o DC significa corrente contínua e o AC significa corrente alternada. Então a gente vai ter aqui que se eu pegar a minha chavinha seletora e botar para o lado de cá, eu vou fazer medições de valores de tensão contínua, que vai de 200 milivolts até 1000 volts. Isso em contínuo. Se eu colocar para o lado de cá, eu tenho duas opções apenas nesse multímetro aqui para tensão alternada. Eu tenho a escala que mede até 200 e a escala que mede até 750. Então aí já vai uma primeira coisa. Sempre que você pegar um equipamento como esse e você quiser saber o que é que significa esse número que está mostrando na escala, significa que esse é o máximo valor que essa escala vai medir para você, nessa grandeza. Aí você pensa, e se eu colocar, por exemplo, eu tivesse uma grandeza que fosse 250 mA. Aí eu teria que colocar, se eu botasse em 200, ele não vai medir, porque ele só mede até 200 mili. No caso aqui é 200 milivolts. Ele só mede até 200 milivolts. Então se fosse 250, essa escala aqui já não suportaria. Eu teria que ligar nessa escala aqui de 2000 milivolts. Tensão contínua. Aí você, então por que eu não coloco logo na escala de 1000, já que 1000 é bem maior do que 2000? A questão é, a gente vai ter dois fatores importantes que são precisão e exatidão. Então essas duas coisas que aí são, o foco já é mais para quando a gente está estudando a parte de elétrica especificamente, quando a gente está vendo lá a parte de medidas elétricas, aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente vai ter uma coisa aqui que vai ser uma fuga do valor real, certo? Então, quanto mais distante a escala for do valor que eu quero medir, maior vai ser o meu erro, ou seja, mais distante vai ser o meu valor medido do valor real. Ele vai até mostrar,
mas muitas vezes você vai ter um valor muito distante do valor que deveria ser o valor real. Então, ó, a gente tem aqui 200 mili, 2000 mili, 20 volts, 200 volts e 1000 volts. Então isso aqui é para medir tensão contínua. Então se eu quisesse medir a tensão de uma pilha, por exemplo, uma pilha como essa aqui que eu estou mostrando, uma pilha seria tensão contínua. Como o valor nominal dessa aqui, por exemplo, é 1,2 volts, se eu quisesse fazer essa medição, eu poderia usar a escala de 2000 mili, porque 2000 mili dá 2 volts, que é 2000 dividido por 1000, 2 volts. Então eu poderia usar essa escala aqui, 2000 mili, perfeitamente, não teria problemas. A gente vai ter aqui do lado, na chavinha seletora, a gente vai ter 750 volts corrente alternada e 200 volts corrente alternada. Então, se eu quisesse, por exemplo, fazer a medição da tensão da minha tomada, lembrando que eu não recomendo você fazer isso somente através desse vídeo no YouTube, eu recomendo que você tenha alguém orientando próximo a você, para você saber quais os equipamentos de segurança você tem que usar. Não é só chegar, colocar na tomada e pronto. Mas, considerando que você já está com conhecimento, já tem os equipamentos, para você realizar a medição da tomada da sua casa, você deverá, se for aqui, se não for no sul, naquela região que é 127 volts, você pode usar os 750 volts alternado. Como é que eu vou fazer? Não sei se vocês perceberam, mas aqui do lado nós temos algumas formas de conexão. A gente vai ter, nesse multímetro aqui, nós temos 3 opções. Essa primeira opção, ele tem mostrando, ó, 10 A corrente contínua. Então essa opção aqui é para você medir corrente, certo? Que não é o nosso caso, a gente não vai querer medir corrente, vai querer medir tensão. Nós temos aqui embaixo, ó, um botãozinho com o nome COM. Esse COM é o comum, e o comum sempre vai ficar com o cabo preto. Então nós vamos ligar aqui o COM no preto, já vou deixar. E o vermelho, ele vai ter 2 opções nesse modelo aqui. Ou ele vai entrar no 750 volts AC, ou nesse aqui, caso eu vá medir uma corrente. No caso, eu não quero medir uma corrente alta, vou medir só a gente vai medir já uma resistência, então seria nesse botãozinho aqui. Só nesse conector. Um detalhezinho que a gente tem aqui, que nós temos aqui uma CAT2, categoria 2. O que é essa categoria 2? Ela diz respeito para a gente sobre uma classificação de segurança. No caso desse CAT2, ele vai fazer diz respeito, na verdade, a medições em que a gente faz em eletrodoméstico de uso geral, tomadas e coisas assim de valores não muito elevados. A categoria 2, ela significa que o equipamento suporta até 1000 volts, e a gente está vendo 1000 volts aqui, não? Então ele é CAT2, certo? CAT2. Então não vá fazer uma medição na entrada que é trifásico, 380, até ele está dizendo aqui que suporta, mas em situações que você vai ter uma corrente muito alta, aí já tem um risco maior, você tem que estar usando, obviamente, todos os equipamentos de segurança. Vindo para cá, voltando para cá, a gente já fez a conexão, tudo bem. A gente tem aqui a escala, o máximo que ele mede 750, aqui o máximo que ele mede 200 volts alternado. Como é que a gente vai fazer agora aqui? Se eu quisesse medir uma corrente aqui a gente tem 3 opções apenas para corrente contínua. A gente tem 200 microampere, 20 miliampere e 200 mili. Então temos 200 micro, 20 mili, 200 mili. Então se você ainda não sabe o que é mili, micro, quilo, nano, giga, mega, recomendo que você vá ver o vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, tá? Então, para fazer essa medição, teria que colocar a chave seletora para cá. Se você perceber, temos uma setinha aqui, que vai ser a setinha indicadora de onde a chave está mostrando, porque a gente tem 2 lados, você pode pensar que ela está conectada aqui, desse lado. Muitas vezes, esse é um erro corriqueiro. Eu mesmo já confundi uma vez, pensei que estava aqui no 200 ohms, ele estava, na verdade, desligado, certo? Então aqui, caso você vai fazer uma medição de corrente muito alta, uma dica para você quando for fazer a mudança não vá de vez, porque você pode danificar o equipamento. Muda devagarzinho, ó. Se você quiser, empurra um pouquinho para baixo e vai passando a chave, e aí você vai ter um multímetro durando muitos anos. Se você ficar a todo momento aí passando de qualquer forma, assim, de forma bem abrupta, você vai acabar danificando aí os contatos dele, certo? Seguindo aqui é para 10 ampere, corrente. Caso você queira medir uma corrente mais alta, tipo de um equipamento da sua casa, mas aí você já tem que ter um conhecimento mais
apurado. Eu vou mostrando aqui a vocês no canal, conforme o tempo for passando. A gente tem aqui a opção para fazer medição do ganho do transistor. Certo? O transistor ele tem uma das principais características dele é o ganho. Então aqui, através do multímetro, você pode fazer também essa medição do ganho. Nós vamos ter aqui o teste de continuidade. Você vai observar aqui, a gente tem um símbolozinho de um som e de um diodo. Então se eu colocar nessa escala e eu quiser saber se o fio está rompido ou não, eu encosto, eu coloco isso em um terminal do fio e esse no outro. Se ele apitar, que a bateria aqui está um pouquinho fraca e o meu não está apitando, deixa eu ver aqui, não apitou. Eu vou mostrar nesse outro modelo aqui. Enfim, vou terminar e eu vou mostrar nesse outro aqui, porque a bateria dele está um pouco fraca e aí ele não apitou. Ó. Tá dando, talvez vocês não estejam ouvindo aqui, ele tá dando um bip muito pequenininho, porque a bateria já tá, esse aqui tá encostado há muito tempo, de fato. Eu uso muito mais esse outro aqui, que eu vou já mostrar a vocês. Então esse aqui, se você quiser fazer uma medição, na verdade é mais para testar a continuidade, né, para você ver se um fio está rompido ou não. Se o fio não estiver rompido, ó, tá vendo até que ele tá mostrando um valor aí que não tá nem encostando. Eu vou voltar ele para cá. Essa bateria já está acabando. Quando a bateria está acabando, ele fica mostrando o símbolozinho da bateria aqui. Mas é só trocar a bateria, ó, ele fica mostrando aí. Só troca a bateria que ele está zerado. Então a gente tem aqui continuidade. Aqui nós temos a escala de resistência. Então se eu quiser medir até 200 ohm, tá aqui o símbolozinho, ó, o ômega, que é o símbolo da resistência. Se eu quiser medir até 200 ohm, eu boto aqui. Quiser medir até 2000 aqui, até 20K, 200K e 2000K, que é 2 mega. Então a gente já viu aqui como é que faz a medição. Aqui nós temos para transistor também, para fazer o teste para ver se está tudo ok com ele. E vou mostrar um pouquinho aqui do meu outro modelo que eu tenho. Nesse outro modelo, ele já é um pouquinho mais completo, certo? Ele tem um visorzinho que sobe, esse visorzinho sobe aqui, ó, se você olhar de lado, fica melhor de você fazer leitura. Ele tem essa parte de trás aqui que você pode colocar dessa forma, assim de lado, ó. Você pode deixar assim para ficar na bancada e você ficar fazendo as medições. Além disso, ele tem um botão Hold, que você pode fazer uma medição e gravar o valor. Você deixa congelado na tela qual é o valor. E aqui ele vai ter um pouco mais de opções de escalas, né? Se você olhar, botar aqui um do lado do outro, a gente vai ter o seguinte. Ó, por exemplo, na escala de resistência 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos mais opções aqui nesse modelo. Então aqui ele vai até 200 mega, esse aqui só vai até 2 mega. Então ele tem, além dessa escala aqui, ele tem 2 mega, né? Que aqui também tem 20 mega e 200 mega. Então esse equipamento aqui a gente consegue fazer mais medições do que no outro. Em compensação, ele não especifica aqui qual é a categoria dele, o CAT. Mas ele mostra aqui que o máximo é 1000 volts, então subentende-se que é CAT 2, né? Mas não tem escrito, então aí é meio difícil de confiar. Então a gente vai ter aqui o teste de continuidade. Vou até dessa vez fazer, a gente obter o valor, obter o som. Vou botar aqui o preto comum. Como a gente vai medir resistência, já a gente vai botar aqui no V e ômega. E ohm, né, no caso. Vou colocar aqui e esse aqui eu tenho a opção de ligar e desligar assim, certo? Então na hora que eu encostar um no outro, ele vai fazer esse bipzinho. Trazer um pouquinho mais para perto aqui. Pronto, então ele faz esse bip, certo? Esse bip significa o quê? Que está tendo continuidade. E se eu pegar no terminal dele aqui, ó, pegar do terminal para o terminal, ó, ele vai dar o bip. Pronto, deu o bip. E aqui ele está no hold, né? Por isso que ele está mostrando esse valor errado aí. Então, tá aqui, ele está dando a resistência. Já a gente vai fazer medição dessa resistência. Enfim, se você juntar um terminal com o outro, você vai ter esse bip. Pronto. Voltando para cá, vou desligar, certo? Então, mesma coisa que a gente viu lá no outro, né? Só que ele também tem mais opções, como eu falei. Aqui a gente não tem uma opção com escalas para corrente alternada, para medir corrente. Aqui, ó, só tem 10 ampere. Nesse modelo aqui a gente tem 20 ampere, 200 mili, 20 mili e 2000 ampere alternados. Então aqui nós vamos ter bem mais opções. Aqui nós temos a simbologia, percebe esse símbolozinho aqui, esse parece um tio, ele é o símbolo de alternado e esse símbolo aqui
é o símbolo de contínuo. Então eu tenho um A e esse símbolo significa corrente contínua. Tem um V e esse símbolo significa tensão alternada, tensão contínua, resistência. E aqui embaixo nós temos também mais opções para capacitância, que é dada em farad, aqui o F, certo? Aqui para fazer a medição dos transistores e o HFE também para a gente fazer a medição do ganho. Aqui nós temos, pode ver que aqui nós temos 4 terminais e no outro tinha apenas 2. Então aqui a gente tem, ó, máximo 20 ampere, lá o máximo era 10, aqui o máximo é 20. Aqui a gente vai fazer medição de corrente e de capacitância usando esse terminal. Então se eu vou fazer medição corrente ou capacitância, eu tiro esse vermelho daqui e coloco ele para cá, certo? Sai daqui para cá. O preto fica sempre no mesmo lugar, que é o comum. O comum fica sempre no mesmo lugar. Então nós vimos aqui todas as possibilidades que ele tem. Então o que é que nós vamos fazer agora? Eu vou trazer os resistores, nós vamos fazer pelo código de cores e pegar e fazer a medição pelo multímetro, para a gente ver como é que vai ficar isso aí, se o valor vai condizer realmente com o código de cores que a gente viu na aula passada. Bem, pessoal, então nós vamos fazer agora primeiramente, uma determinação do valor nominal das resistências através do código de cores e depois nós vamos fazer a medição usando aqui o nosso equipamento de medição, que é o nosso multímetro. Então eu vou botar aqui bem perto para vocês darem uma olhada nas cores. Quem quiser dar um print aí, e depois eu vou trazer para cá, vai ficar um pouco mais longe, vai ficar mais difícil de enxergar quais são as cores. Mas eu vou colocar aqui do lado para a gente poder fazer. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é relembrar a vocês como é que a gente faz, como é que a gente determina isso através do código de cores, né? E eu dei um macete lá na outra aula que era o PM, vermelho, lava você bem de perto, né? Que é o preto, marrom, aí primeiro, lembra que eu falei que vinha o laranja, o amarelo, o violeta, o azul, e aí na sequência a gente vai tendo, eu não vou nem mostrar todas as cores, né? A gente tem o verde, a gente vai, desculpa, aqui primeiro era o verde, que é o verde, depois o violeta, depois o cinza, depois o branco, dourado e por último a gente tinha o prata. Espero que tenha ficado um pouco claro aí, né? Só aqui que a gente vai ter o verde e depois o violeta, que vem por ordem alfabética. Primeiro vinha o amarelo e depois o azul. Sempre em ordem alfabética, para a gente entender aqui como é essa questão. Então o PM, vermelho, lava você bem de perto. E aí nós vamos ver aqui quais são as cores. Quem é que são as cores desse primeiro que a gente tem aqui? A gente vai ter, considero que você acabou de ver, vou trazer para cá e vou falar as cores. A gente vai ter vermelho, vou chamar de R1. A gente vai ter, quem é o vermelho? Primeiramente ele tem 4 faixas, certo? Então o vermelho aqui a gente vai ter que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, pulei um aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 no branco. Que é 9 no branco. Dourado é 5%, prata 10%. Então a gente vai ter que o R1 é composto por vermelho, então é um 2 na frente. Depois é um violeta, violeta é 7. E depois vem um marrom, certo? Depois disso aí vem um marrom. Vou trazer aqui mais perto para ver se dá para enxergar. Vou ver aqui, pronto. Espero que dê para ver que a gente vai ter vermelho, violeta, marrom e dourado. Então, ó, vermelho 2, violeta 7, marrom 1. Então significa que é vezes 10 elevado a 1. Ou seja, eu posso só acrescentar um zero, fica 270 ohms. Mais ou menos, a gente vai ter mais ou menos. Quem é a minha tolerância? Como é dourado,
é 5%. Então essa resistência que eu vou chamar de R1 é igual a 270 ohms, mais ou menos 5%. O que é que eu vou fazer agora? Vou colocar essa minha resistência no protoboard e vou fazer a medição. Vou colocar aqui. Posso colocar em qualquer ponto que não seja a mesma linha. Coloquei aqui no ponto 1A. Vou trazer aqui mais para perto. Coloquei no ponto... Opa, saiu de foco. No ponto 1A e no ponto 12J. Então, se você fizer da mesma forma, se você fizer um pouquinho diferente também, não vai ter problema. Então, a gente viu aí que a resistência é 270. Então, qual a escala que eu vou ter que colocar? Na escala de 2K. E aí eu vou fazer a medição. Vou colocar aqui, tanto faz o terminal, aqui e aqui, e ele deu 0,263. Só que essa escala é de K ohm. Então, é 0, desculpa, vou até fazer mais uma vez e apertar o hold. Ficou o quê? 0,263. Esse aqui é o valor nominal. O valor medido, R1 medido 0,263 kilo ohm. Como é quilo, isso aqui é a mesma coisa de o R1 medido, vou botar assim, é igual a 263 ohms. Lembrando que nossa resistência, ela tem uma tolerância de mais ou menos 5%, certo? Se a minha resistência é de 5%, eu posso fazer aqui o meu cálculo, calculadora, e então verificar se essa resistência ela está danificada ou não. Como assim danificada ou não? Ó, o fabricante está dizendo para mim que ela é 270 e tem uma variação que vai de menos 5% até mais 5%. Então eu vou fazer 270 vezes 5 dividido por 100. Isso aqui é quanto é a minha variação, o meu ΔR, certo? Então o meu ΔR é igual a 13,5 ohms. Então significa que o meu R1 mínimo, o mínimo que essa resistência pode assumir, é 270 menos 13,5. Ou seja, o R mínimo é 256,5 ohms. Quem é o R máximo? O R máximo é 270 mais 3,5, ou seja, 283,5 ohms. Então vamos ver aqui se essa resistência está danificada ou não. Ó, o valor nominal dela é 270. A gente sabe que ela, segundo o fabricante, pode assumir qualquer valor entre 256 e 283. E nós achamos que o valor é 263. Então essa resistência não apresenta nenhum dano em relação ao seu valor de resistência, porque ela está dentro da faixa indicada pelo fabricante. Ok? Vamos agora para a nossa segunda resistência. Eu não vou fazer com as três, eu vou fazer apenas duas, para a gente ganhar tempo, mas acredito que já tenha ficado claro aí como é que a gente faz isso. Essa segunda resistência, resistência R2, ela tem, ó, essa aqui é bem mais fácil, porque ela tem todas as cores, são vermelhas e a última faixa é dourada. Vermelho é 2, então vai ser 2, 2. Como o 2 na terceira faixa significa vezes 10 ao quadrado, é a mesma coisa de botar 2 zeros aqui, certo? Então 2 na terceira faixa, aumenta 2 zeros. Isso aqui é o que? A resistência, mais ou menos, como é dourado na última faixa, dourado na última faixa é mais ou menos 5%. Então, a gente já tem aqui o valor da resistência através de código de cores. E agora a gente vai ver quem é o R máximo e o R mínimo. 2.000, vou colocar aqui do lado, vai ser 2.200 vezes 5 dividido por 100, vai ser 110. Meu ΔR é igual a 110 ohms. Então a nossa resistência vai ser 2.200 mais menos 110, que é o mínimo. Ou seja, o mínimo, o R2 mínimo vai ser igual a 2.090 ohms. E o R2 que é mínimo e o R2 máximo vai ser 2.200 mais 110, 2.310
ohms. Então o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer a medição. Vou conectar aqui a esse local, aqui e aqui. E agora a gente vai fazer a medição. Vou tirar o hold, né, que ele estava segurando ainda a medição. Vou fazer a medição daqui para cá. Olha aí, não mostrou a escala. Por quê? O valor está na escala de 2K. 2K, o máximo que ele mede é 2.000. O valor que a gente está querendo medir é 2.200. Então eu tenho que botar na próxima escala. Agora vai medir. Agora sim. Deu 2,14. Vou segurar aqui. 2,14 kΩ. Vamos ver aqui se está dentro da faixa, né? O R medido deu 2,14 kΩ. 2,14 é 2.140 ohms. Isso aqui é o medido. Tá dentro da faixa? Tá. 2.140 está entre 2.090 e 2.310. Então a resistência 2 também tá ok. Se a gente quiser fazer agora uma associação. Imagina que eu quero fazer isso aqui. Imagina que eu quero fazer uma associação desses dois resistores. Ó, quero associar esse em série. Quero colocar esse aqui em série com esse. Como é uma associação em série? É o início de um com o final do outro. Então essa linha aqui é o mesmo ponto. Então eu tenho que colocar esse meu resistor em qualquer um ponto dessa mesma linha. Que coloquei aqui. E esse outro ponto em qualquer lugar separado para fazer a medição. Pronto. Então agora eles dois estão em série. Ó. Perceba aqui. Ó. Ele vem para cá. Imagine que está passando a corrente viria para cá. Passaria por essa barrazinha aqui, que é a mesma na horizontal. E viria para esse outro. Ou seja, os dois estão conectados em série. E agora a gente vai fazer, vamos lá, em série R1, nosso R1, R2. O nosso R1, ele é 270 ohms. O nosso R2 é 2.200 ohms. Então, quem é R1 mais R2? Vai ser 270 mais 2.200, que vai ser 2.470. Então, isso aqui vai dar um resistor equivalente de 2.470 ohms. Então, quando eu fizer a medição, eu tenho que fazer a medição daqui para cá. Quando eu fizer a medição daqui para cá, tem que dar 2.470 aproximadamente, certo? Então, vou ligar aqui, desmarquei o hold. A escala suporta o valor que a gente tem, porque o valor é 2.470, a escala vai até 20.000, e eu vou medir daqui para cá. E vai dar, vamos ver, 2,40. Se eu medir daqui para cá, mudando o terminal, não vai mudar nada. 2,4. Então, vou fazer aqui e gravar. 2,4. Pronto. Então, o valor nominal, R aqui medido, deu 2,440 no caso, kΩ, que é 2.400 ohms, que está dentro também, né? Pelo que a gente tinha visto. Se a gente fosse medir os dois valores medidos anteriores, eram 263 mais 2.140. Se eu fizer isso aqui, deu exatamente 2.403. Ou seja, se eu medir esse e depois somar, vai bater bem direitinho com o série que a gente acabou de ver aqui, certo? Então deu 2.403 somando os valores reais, né, os valores medidos. E agora, para finalizar, a gente vai fazer essa mesma conexão, só que em paralelo, certo? Nós vamos fazer isso aqui em paralelo. Vou ajeitar um pouquinho aqui o terminal dele. Tem que tomar cuidado quando você for fazer isso, para você não ficar movimentando muito, que você pode quebrar o resistor. Então eu vou fazer aqui, tá aqui e aqui. Então, para uma conexão estar em paralelo, agora eu quero que seja assim, ó. Para uma conexão estar em paralelo, os dois têm que estar submetidos ao mesmo potencial, ou seja, eles têm que estar no mesmo ponto. Então eu vou colocar aqui no ponto 1A, coloquei o resistor no ponto 1A e o outro no ponto 1B. Eletricamente, o ponto 1A é a mesma coisa do ponto 1B. Do outro lado, eu estou usando aqui ó, o 8J e aqui eu vou colocar o 8, vou botar aqui o 8F. Então eu coloquei aqui 8F
8J. Do outro lado, então, ó, eles estão separados por essa linha aqui do meio. Esses dois pontos estão juntos, esses dois também estão juntos. Então, para fazer a medição, tanto faz se eu vou medir nesse terminal ou nesse, porque esses 5 pontos aqui são os mesmos. A mesma coisa para cá. Então, tanto faz eu medir daqui para cá. Se eu medir só em um resistor, já vai dar o valor correto. Lembrando que a gente sabe que o valor da resistência equivalente de dois resistores é o produto pela soma, né? R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, a gente vai ter que o valor nominal disso vai ser 2.000, vou botar aqui, vai ser 2.200 vezes 270 dividido por 2.200 mais 270. Isso aí vai nos dar um valor de 240,48. Então, isso aqui é o nominal, 240,48 ohms. Se a gente fosse fazer com os valores medidos, né, ficaria 263 mais 2.140 dividido por 263 mais 100 mais 2.140. Opa, botei mais aqui em cima para você ver. Então, ó, o valor, a resistência equivalente dos valores, em relação aos valores medidos, deu 234,22 aproximadamente. Então, o valor que a gente vai medir vai ser mais, com certeza vai ser mais próximo desse. Isso aqui é o nominal e esse aqui vai ser o valor feito, calculado, baseado nos valores que a gente fez a medição antes. Então, vamos fazer agora a medição e ver quanto é que vai dar. Vou medir daqui, tanto faz, como eu falei, né? Qualquer resistor que eu pegar vai dar a mesma coisa. Então, deu 0,21. Ó, se eu pegar do outro resistor, o que é que vai acontecer? 0,21, 0,21. Se eu pegar desse outro, 0,21. Então, toda vez vai dar a mesma coisa, 0,21. Está na escala de K, significa que a gente tem que o valor da resistência equivalente medido vai ser 0,21 kΩ, ou seja, 210 kΩ. Então percebam aí que a gente teve um valor, né? Na verdade ainda ficou mais baixo do que esse outro aqui. Mas tem um valor aí que está plausível, né? Está condizente com o que a gente tinha visto. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Acho que ficou um pouco longo, mas ele ficou bem completo, certo? Depois eu vou mostrar nos próximos vídeos usando como medir tensão e como fazer cálculo de corrente, mas primeiro a gente vai ter uma aula de lei de Ohm. Então a gente vai ver a primeira e a segunda lei de Ohm e na outra aula a gente vai ver como usar o multímetro para medir corrente. Então espero que tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, então inscreva-se, compartilhe esse vídeo, não esqueça aqui do seu professor Marcos Cruz. Se você está gostando disso aí, manda para outras pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!